No AB em Destaque, o tema hoje é portabilidade de créditos. E para entender um pouco sobre isso, hoje a gente recebe aqui o advogado, que também é coordenador da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Santos, Marcelo Marçaioli. Doutor, primeiramente, obrigado, pela participação no nosso programa. Explica um pouco para a gente quais são as vantagens dessa portabilidade de crédito. É sempre um prazer poder falar para o público do nosso programa. E, na verdade, o primeiro ponto que é bom a gente sempre esclarecer é que no popular, no jargão popular, as pessoas gostam muito de falar de portabilidade de dívida. E, na verdade, o termo certo é o que você usou, portabilidade de crédito, porque essa é uma operação que foi criada com uma resolução do Banco Central de 2006. E essa resolução pretendia que essa portabilidade de crédito se transformasse num poderoso instrumento de competição entre os bancos, de concorrência. Os bancos brigariam entre si para ter as dívidas, os contratos que os consumidores fizeram com este ou aquele banco. Então, este era o grande objetivo. E por que não pode chamar portabilidade de dívida? Porque a dívida, aos olhos do consumidor, ela é uma dívida. Mas, como é uma operação entre os bancos, o que eles estão operando, na verdade, e portabilizando, é o crédito do consumidor. Não é o consumidor que paga a dívida com o banco antigo e leva para o novo. É, na verdade, o banco novo que negociou que vai fazer esse pagamento ao banco antigo. Então, essa é uma operação entre bancos. Esse é o primeiro esclarecimento que a gente tem que ter em mente. A segunda coisa é que, hoje em dia, o que se vê por aí é que os bancos têm incentivado pouco isso. Foi um pouco frustrante essa medida, acabou não atingindo seus objetivos maiores. E por que isso? Porque para o banco, muitas vezes, é melhor negócio fazer um refinanciamento da dívida, propor para o consumidor um refinanciamento. Apenas para que todos entendam. Se você faz uma portabilidade, você simplesmente leva o crédito de um banco para o outro, negociando uma taxa melhor. Você não paga um novo IOF, porque você já pagou daquela operação. Portanto, tem que ser o mesmo prazo, não pode mudar a operação. Você não vai ter uma dívida maior, porque também está nas regras da portabilidade, que a dívida tem que ser, não pode superar a dívida antiga. E enquanto no refinanciamento, o banco está te propondo um novo negócio praticamente. Ele está falando, olha, eu vou pagar a sua dívida lá e nós vamos refinanciar ela aqui. E isso é ruim, porque você vai ter um novo IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, porque você está fazendo uma nova operação, não está só portabilizando aquela, você está refinanciando. E você vai ter, às vezes, mais juros, um valor maior, porque aí é livre. O refinanciamento pode ser um dobro do valor se o banco propuser isso para você e você quiser. Então, muitas vezes, não é uma boa operação para o consumidor, que deve, por sua vez, se atinar e prestar muita atenção qual é o custo efetivo desse transporte, dessa transferência. É o CET, né? Esse custo efetivo, ele deve saber quanto vai custar para ele, quanto vai ser a taxa de juros, e nunca, jamais fazer algo que não seja, no mínimo, bem melhor do que ele já tem. Porque, às vezes, você vai fazer uma operação por causa de 0,25% de juro, não vai compensar. Então, é bom ele pensar bem no que ele está fazendo, ele pensar direitinho nisso, porque, no fim das contas, não tem custo para ele a portabilidade, a operação, porém, não vale a pena trocar de um banco para o outro se não, realmente as taxas não forem muito mais vantajosas. Mas quais os cuidados que ele realmente tem que ter para ver se vale a pena isso? Verificar esse custo de transferência, ter a certeza de que não estão propondo para ele uma operação de refinanciamento, e sim uma operação de portabilidade de crédito pura e simples, ter a certeza de que ele não vai ter que oferecer garantias, e isso é uma coisa muito comum. Os bancos costumam pedir, olha, a gente só está fazendo portabilidade de operações consignadas ou com garantias. E não é isso que a resolução do Banco Central diz. Ela não diz que essa é a única condição, ela diz que qualquer crédito pode ser objeto disso. Agora, por óbvio, que se ele quiser transferir um contrato imobiliário que tem lá uma garantia, uma hipoteca ou algo do tipo, não é tão simples a portabilidade. Porque o banco novo que vai receber o contrato, ele tem direito de exigir do seu consumidor uma nova avaliação do imóvel para saber se o valor está condizente. Vamos supor que é um financiamento de 20 anos. Ele já passou 10. O imóvel já não vale a mesma coisa que valia 10 anos atrás, então precisa reavaliar. Haverá custos de escritura, porque vai mudar o banco financiador. Tudo isso pode ser exigido do consumidor. Então, ele tem que sempre tomar esse cuidado e verificar quais são os custos dessa operação para ele.
E se o consumidor tiver alguma dúvida no atendimento, né, da instituição financeira, quais são os órgãos que ele deve estar procurando? Sempre procurar, primeiramente, os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, aqui na nossa região, o SIDOC, atualmente aí, regenciado pelo advogado muito competente, um brilhante advogado, doutor Rafael Quaresma, que também faz parte dos quadros da nossa OAB aqui de Santos. E o SIDOC faz um bom trabalho nesse sentido, ele tem como esclarecer, orientar, apurar e até convocar o banco caso esteja descumprindo esse tipo de resolução. Também tem o Ministério Público sempre ao seu dispor, caso identifique alguma flagrante ilegalidade, e até mesmo a nossa Comissão de Defesa do Consumidor da OAB está pronta para atender e esclarecer alguma dúvida caso o cidadão queira algum tipo de esclarecimento. Doutor Marcelo, desde já agradeço sua participação, convido para uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, chamando sempre a atenção dos nossos telespectadores e consumidores, que tomem muito cuidado com essas armadilhas de consumo. Às vezes o que parece bom demais nem sempre é bom demais. Muita atenção. E, mais uma vez, parabéns aí pelo nosso novo programa.